Olá pessoal, Ivo Maropo na área de novo. E eu gostaria de hoje tratar com vocês sobre um tópico que eu acho que é bem importante, tá? Que é uma armadilha da esquerda, né? Que é um enfoque personalista dos problemas, tá? No nosso caso brasileiro, claro, vai ser um enfoque em Bolsonaro. No caso americano, vai ser um enfoque em Donald Trump e assim sucessivamente, né? Qual é o problema disso? Bom, essencialmente é um só. Que ao se enfocar em X, apenas em X, em destruir X, em depor X, você cria um X, um Y, uma solução ilusória, abstrata, tá? Quando a gente se enfoca apenas em Bolsonaro, o que acontece é o seguinte, que silenciosamente, inconscientemente, a gente idealiza uma esquerda, mas essa idealização jamais é exposta objetivamente, em termos concretos, né? Como é que seria essa oposição a Bolsonaro no poder de fato, né? Concretamente? Ninguém sabe, tá? Algo parecido também acontece nos Estados Unidos, né? Como é que seria um Estados Unidos pós-Donald Trump, né? Você tendo sofrido o seu processo de impeachment? Será que o Partido dos Democratas tem uma alternativa viável a Donald Trump? Né? O que, é que eles têm feito nesse sentido? Até onde eu sei, muito pouca coisa. Tá? Se tem um candidato nos Estados Unidos que seria uma posição bastante interessante e bastante necessária para Donald Trump, ele se chama Bernie Sanders, né? Que está mais à esquerda no Partido dos Democratas, mas é uma opção muito pouco apoiada pelo partido, tá? Pelo menos a olhos vistos, tá? E foi precisamente a falta de apoio a Bernie Sanders que permitiu a ascensão de Donald Trump, né? Porque ele só teve Hillary Clinton como adversário, né? E Hillary Clinton representa um modelo que falhou, né? Elitista, cínico, pró-guerra, que não representa o cidadão médio, confuso, que perdeu espaço nos Estados Unidos e que anseia por ganhar uma voz, um projeto político, né? E é aí que entra Donald Trump nos Estados Unidos e entra Bolsonaro no Brasil. Claro que com as suas especificidades próprias, né, de cada país, mas também com várias semelhanças, ok? Várias diferenças e várias semelhanças também entre si, ok? Então é absolutamente fundamental que a gente não se foque apenas, não personalize um problema, né? Não foque todo, que a gente não foque todas as nossas energias apenas em Bolsonaro no Brasil ou então em Donald Trump nos Estados Unidos, né? Porque isso gera um enganoso X abstrato como solução. E a gente quer algo concreto, né? Política, a gente tem que ser pragmático e concreto na política, né? Imagine depor Bolsonaro agora. Qual seria a opção? Seria o seu vice, né? Hamilton Mourão, que mais parece um esquerdista, mas ele só nos aparenta sê-lo em oposição a Bolsonaro, né? Porque Bolsonaro é um louco, então qualquer pessoa um pouco mais moderada parece um esquerdista, né? Mas Hamilton Mourão com certeza não é um esquerdista, né? Inclusive ele já declarou publicamente que Ustra, né, o famoso torturador da ditadura militar, é um dos seus ídolos, ok? Então, né, podem tirar o cavalinho da chuva, né, que Hamilton Mourão não é o salvador da esquerda, né? No caso de uma deposição de Bolsonaro, um processo de impeachment, ou até mesmo de uma morte, né, porque isso está no horizonte da esquerda, vamos ser sinceros, né? Existe uma torcida, de certa forma, velada ou não, de que Bolsonaro morra, ou qualquer coisa desse tipo, né, em decorrência de qualquer doença, desses rumores de câncer, ou de consequências da facada, né? Enfim. Mas nessa eventualidade, quem assumiria seria o seu vice, né? Hamilton Mourão, que é tudo menos um esquerdista, né? E inclusive ele pode representar uma belíssima cilada, né? Porque ele pode nos aparentar ser mais moderado culturalmente, mais tolerante, e ao mesmo tempo ser um perfeito executor
da cartilha ultraliberal do seu Guedes, né? Ele pode aparentar ser um pouco mais tolerante culturalmente, enquanto isso eles nos metem a faca numa política ultraliberal de Paulo Guedes, né? Então o que pode ser o salvador da pátria, parecer ser o salvador da pátria, pode ser um pesadelo próprio, né? Pode ser a derrocada da esquerda, na verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente sonha, né? A gente tem que ter muito cuidado. Tem que censurar os nossos sonhos, às vezes, né? Tem que ser muito cauteloso, tá? Isso acontece, por exemplo, quando a gente foca as nossas energias para criticar Bolsonaro. O que acontece é uma idealização retroativa do PT, né? Uma idealização retroativa abstrata do PT que acontece silenciosamente, né? No ato do enfoque, né? Do repetido enfoque obsessivo em Bolsonaro, né? Para criticar Bolsonaro, desejar a sua deposição, certo? E isso não ajuda nada, porque, como eu já falei, a política tem que ser concreta, tem que ser pragmática, ela tem que saber agir na prática, no sistema da política, né? Então, apenas criticar Bolsonaro, ao passo que se idealiza implicitamente, inconscientemente, um retorno aos bons tempos do Lula, 2000 e pouco, né, dos dois mandatos, pode ser bastante perigoso, né? Porque, como a gente sabe, Lula continua inelegível, né? Ao menos que algo mude na legislação, no entendimento do STF, enfim, Lula permanece inelegível, né? Então, quem é que vai esboçar essa oposição a Bolsonaro efetivamente na política em nome da esquerda? É um problema, né? Porque pessoalmente, eu não vejo o Ciro Gomes realmente sendo presidente no Brasil, embora eu tenha votado nele no primeiro turno. Eu não consigo vê-lo com essa tração, com essa força política, tá? Boulos, obviamente, não. É mais radical, tem 1% dos votos, né? O PSOL é um partido pequeno, então é absolutamente carta fora do baralho, né? Haddad eu acho um problema também, né? Conhecido também como um poste do Lula, né? Que é uma abordagem mais mansa e tudo mais. Então eu acho difícil que Haddad, né, numa segunda tentativa, arremate as eleições, né? Quem sabe com um forte apoio de Lula, enfim, mas ainda assim é um grande risco, tá? Para 2023, para as próximas eleições, tá? Não há absolutamente nada garantido, né? Se Bolsonaro for deposto hoje, como eu já disse, Hamilton Mourão assume, pode ser um enorme tiro pela culatra, né? Um tiro no próprio pé da esquerda, né? Ele pode parecer uma solução e ser um pesadelo próprio, na verdade, ok? Mesma coisa, né, reforçando o argumento, acontece entre os democratas nos Estados Unidos, que querem a cabeça de Trump, né, via processo de impeachment, mas que não parecem organizar uma solução viável e clara, uma oposição a ele, né, uma alternativa viável a Donald Trump, ok? Então o Brasil também tem esse problema, né? A gente quer depor, a gente quer acabar com Bolsonaro, tirar do poder, mas não há uma solução clara e viável como alternativa, né? Simplesmente não há, se você pensar, né? Ok? Porque Lula continua inelegível, certo? Fora que ele vai estar com seus 70 anos por aí, né? E não há garantia alguma, mesmo que ele se torne novamente elegível, né? Não há garantia alguma que a gente vai ter o retorno dos bons e velhos tempos do começo dos anos 2000, né? Da era Lula, do lulismo, que conseguiu conciliar um grande crescimento econômico, 5, 6% ao ano, com medidas para o social, programas para o social, né? E acabou os seus dois mandatos com um nível de aprovação altíssimo, o maior da história, né? Se não me engano foram 80 e poucos por cento, tá? É realmente muito alto, tá? Então esse vídeo é para isso, para alertar sobre as armadilhas da esquerda, né? De focar apenas no sintoma e não se perguntar de onde veio o espaço, a rachadura que permitiu a emergência de alguém como Bolsonaro no Brasil e Donald Trump nos Estados Unidos, né? Sem falar da expressão da extrema-direita mundo afora, né? Então algo precisou dar muito errado na esquerda
para a emergência dessas figuras, né? E se não for Donald Trump nem Bolsonaro, vai ser outra pessoa da extrema-direita, eventualmente, ok? Então é basicamente isso, tá? Ter cuidado com essas idealizações abstratas da esquerda, mas sem ter uma solução concreta, uma alternativa viável para a extrema-direita. Beleza, pessoal? Temos que estar atento a isso. Certo? É basicamente isso. Beleza? Um abraço.